Então, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado pela visita dos queridos irmãos e irmãs que aqui estão presentes, tantos que estão vindo pela primeira vez e os que já frequentam a nossa casa, que possamos, com mais um tema de hoje do Evangelho, fazer com que nós consigamos dar um passinho a mais em nossa caminhada evolutiva, na proposta de Jesus, de Allan Kardec, o codificador, e assim, caminhando para frente, que é o nosso objetivo de seres encarnados. Também uma boa tarde aos amigos espirituais aqui presentes, que sempre nos auxiliam. Já estamos auxiliando, nós adentramos a essa casa, que possamos, com esses atendimentos, esses auxílios, sempre também sairmos melhores do que quando aqui adentramos. Então vamos fazer um convite para que os que estejam à vontade, que fechem os seus olhos, para que, como de prática na casa, nós façamos a abertura dessa vibração, para que o melhor possa acontecer em nosso benefício, para que as melhores intuições sejam aqui nos proposta para melhor assimilação e consequente prática de cada um de nós. E é com essa certeza desse amparo sempre de Deus, de Jesus e de Maria de Nazaré, os nossos mentores individuais, é que fazemos a prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos perdoa. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então hoje o tema que eu trouxe para que busquemos um pouquinho mais de conhecimento dentro dos assuntos que aqui a casa já vem trabalhando conosco semanalmente, está no desenvolvimento de uma dessas obras, a qual nós a conhecemos dentro do que nós chamamos de codificação da vida. São 5 livros iniciais que o irmão Allan Kardec, a partir do final do século XIX, nos trouxe para que cumprisse o Consolador prometido que Jesus disse que rogaria ao Pai, que um dia viesse se materializasse para nós no planeta Terra. E foi o que aconteceu nesse final do século XIX, a partir de 1857. Mas a obra que nós estaremos trazendo alguns comentários não é na primeira, o Livro dos Espíritos, não. Hoje vamos trabalhar com alguns conceitos da proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, que, como nós temos aqui na nossa própria capa, foi tido o seu lançamento a partir de 15 de abril de 1864. É uma obra que traz inúmeros ensinamentos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Não é uma obra tão técnica na parte de estudos, mas auxilia-nos a entender de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui encarnados e aonde é que nós queremos chegar com os nossos esforços no presente, no nosso dia a dia, com as pessoas que estão conosco, interagindo no dia a dia. Vejamos que essa obra, a terceira da codificação kardeciana, ela representa o desenvolvimento mais amplo de boa parte dos tópicos da primeira obra do Livro dos Espíritos. É um manual de aplicação prática da moral do Espiritismo. E o que é a moral? Moral é o que nós absorvemos aqui em conteúdo intelectual e quando saímos do portão para fora dessa casa, buscamos colocá-las em prática. É a absorção e depois a redistribuição junto aos que estão ao nosso redor. É o grande desafio de nós, os encarnados. Ai, como é, queridos irmãos e irmãs. Por quê? Porque cada cabeça é um mundo, cada um pensa de uma forma, cada um age de uma forma. Nós, os desafiantes, ao estarmos vinculados à doutrina espírita, precisamos ter paciência para com essas pessoas que estão ao nosso redor, desde o ambiente familiar, que já é um local onde nós precisamos nos ajudar, nos amarmos, nos apararmos das arestas do passado, das reencarnações anteriores, como também nas ruas com as pessoas que nós não conhecemos, mas outros locais também, as quais nós as conhecemos, que é o ambiente profissional, nas ONGs, nos trabalhos voluntários, nas casas espíritas e em outras religiões que nós estamos interagindo com as pessoas. É essa moral que nós precisamos diariamente buscar desenvolver e colocar em prática para
pessoas que estejam ao nosso redor. É a responsabilidade que cabe a cada um de nós, os espíritas, ou os vinculados à proposta da codificação kardeciana. Não tão praticantes ainda, mas buscando absorver os conhecimentos iniciais, para que aqui sim tenhamos mais resistência e consolidemos conteúdo que, por exemplo, todos os domingos nós aqui recebemos dos voluntários que aqui à frente vêm trazer o seu conhecimento junto às intuições dos amigos espirituais. E o Espírito da Verdade, que, para quem não sabe ainda dos irmãos e irmãs, esse Consolador prometido por Cristo que viesse a lume, a posteriori, ele precisaria de um compêndio de irmãos espirituais em esferas superiores, para que eles, como professores, nos ajudassem, nos ensinassem a quais seriam as ferramentas que nós precisaríamos utilizar no nosso dia a dia. Um conhecimento mais amplo, até então não trazido de forma explícita à humanidade encarnada. Então, essa falange de irmãos espirituais de luz, um grupo grande nas suas diversas funções, foi intitulado O Espírito da Verdade. É uma falange que auxiliou não só Kardec, mas outros médiuns que participaram da codificação kardeciana. Então, essa falange, um dos irmãos que não se identificaram, até porque nomes são secundários por parte dos irmãos espirituais, eles querem sim nos passar as mensagens. São as mensagens que transformar-nos-ão no dia a dia, e não os nomes que são secundários. Então, os Espíritos vêm nos dizer o seguinte: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Mas restabelecida, a palavra remete a algo no passado, correto? Vocês concordam comigo? A algo que alguém falou ou exemplificou? E quem seria esse que falou ou exemplificou, ou ambas as situações? Não foi aquele que nós chamamos de caminho, verdade e vida? Aquele que esteve há aproximadamente 33 anos guiando vida física conosco encarnado em uma única vez nesse planeta Terra? Sim, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Quem são os justos? Os que se esforçam a se melhorarem a cada dia que passa. Confundindo os orgulhosos, aqueles que não só não querem que a humanidade progrida, avança, mas também suas individualidades também tentam prejudicar as pessoas que estão buscando se esforçar. É um desafio diário, tudo bem? E também aos orgulhosos, aqueles que são vaidosos, arrogantes, prepotentes, que não se dobram, acham que a sua verdade é a que tem que preponderar. Tudo é evolução. Não? É esse conceito que a falange do Espírito da Verdade já nos traz, esse equilíbrio, esse aspecto, para que caminhemos para frente, glorificar os justos, para que não nos contaminemos com esses, os orgulhosos e os que estão vinculados às situações de ignorância, porque trevas é isso, é a ausência de luz. Entre numa sala durante a noite, sem nenhuma iluminação, e entre lá com uma vela, tudo iluminar-se-á, mostrando que as trevas é a ausência de luz temporária, porque todos sim ascenderão em suas caminhadas evolutivas com os seus próprios esforços, não terceirizando e evitando de postergar para o futuro, porque não mais é tempo. Estamos no final de provas e expiações, e os Espíritos dizem que esse é o momento ímpar da nossa humanidade, de cada um de nós, no individual como também no coletivo, fazendo com que reflitamos. É sim a nossa obrigação de nós nos transformarmos, para que divisemos no futuro dias melhores para nós mesmos e para os que estejam aqui experienciando na matéria, no campo do que chamamos de reencarnação, a volta do espírito imortal em uma vestimenta carnal diferente, seja masculino, seja feminino, o que importa, o importante é que a alma é imortal e ocupará muitos ainda corpos, quantos forem necessários para o seu lapidar moral e também intelectual. Vejamos que nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem alguns assuntos importantíssimos, não que algo de lá não seja importante, mas alguns tópicos nos remetem a outras situações mais amplas, como os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras
palavras que serviam para o estabelecimento dos dogmas das igrejas tradicionais e os ensinamentos morais de Jesus. Ele não só pregou, ele não só verbalizou, mas ele colocou em prática. Para que ninguém um dia a posteriori dissesse que nós não tivemos alguém que exemplificou aquilo que pregava, aquilo que buscava transformar os que, naquela época, 20 séculos atrás, estavam encarnados, ou ainda os que não estavam com corpos físicos, mas estavam na atmosfera espiritual do planeta, como, por exemplo, aqui nós estamos no quantitativo de vivos da carne e do osso, mas eu garanto para vocês que no mínimo de 3 a 4 ou 5 vezes mais nós temos irmãos espirituais temporariamente sem um novo corpo físico. Então, se todos nós, sem exceção, estávamos há 20 séculos atrás lá, para que absorvêssemos minimamente o que um dia colocaríamos em prática em nossas vidas, com os nossos esforços, com o eu errei hoje, mas amanhã eu tenho a oportunidade do acerto, desde que eu entenda que eu errei e tenha a humildade, a simplicidade, a busca por essa integralidade do Espírito, como Bezerra de Menezes, o próprio Chico Xavier, Allan Kardec tanto nos exemplificou. Se os ensinamentos morais de Jesus fossem mais discutidos, muitas religiões teriam que repensar os seus dogmas. É imprescindível que um ser humano precise de uma religião para que ele se melhore, para que ele evolua? É imprescindível ou não? Já estamos caminhando há 20 séculos da vinda do Cristo. Ele pediu para que fosse constituída alguma opção religiosa no planeta Terra? Jamais. Ele exemplificou, ele trouxe as duas asas que o Espírito Eterno precisa evoluir. Como eu disse no começo, o discernimento, o intelecto, o pensar, o raciocinar, mas também a moral. O pensar no próximo que está em condições piores do que a nossa. Eis o grande desafio do Cristo e que nós também o vivenciaríamos, muitas vezes, como eu disse, também errando e outras vezes tentando nos acertar. Que esse momento agora do século XXI, terceiro milênio, onde nós estamos encarnados, se nós estivéssemos dentro do eixo do que o Cristo nos trouxe, nós não precisaríamos jamais nos vincularmos a qualquer religião que nós temos atualmente no mundo, no planeta Terra. Mas se nós não conseguimos pelo quem foi, é e sempre será o caminho, a verdade, a vida, o que nos compete para nos dar um alicerce um pouco mais conciso, consistente em nossas vidas? As religiões, elas sim nos auxiliam muito, nos amparam materialmente, nos amparam também espiritualmente, mas, como eu disse, não é imprescindível que nós precisemos das religiões para que, ao sermos as muitas outras moradas da casa do Pai, que Ele, o Cristo, disse que existe. E nós não temos dúvida nenhuma quanto em a noite, vendo o céu estrelado, divisamos milhares de planetas, de estrelas, que obviamente, sim, lá tem vida em outras dimensões, em outras constituições físicas, é óbvio. E um dia queremos também chegar a vivenciarmos as nossas experiências nessas outras moradas da casa do Pai, do nosso Criador, da fonte criadora que é Deus. Essa obra objetiva ser uma regra de conduta em nossas vidas, tanto para a particular quanto para a pública, com as pessoas do dia a dia que nós não conhecemos. Estabelecer um relacionamento social baseado na justiça, caminho infalível de conquistar a felicidade, porque, como eu disse também logo no início, mostra-nos de onde nós viemos, o que cabe a cada um de nós fazermos da atual encarnação e aonde nós queremos chegar com os nossos esforços individuais, porque nada cairá do céu, nunca caiu, não cai, nunca cairá em qualquer um dos planetas que Deus cria. Tem que ser esforços individuais em prol do coletivo. É isso que fará com que nós entendamos esses princípios que o Evangelho e o Espiritismo nos traz. E trazendo esses tópicos já nos remete às lições que aqui nós recebemos do dia a dia. Lições como, por exemplo, da paciência, da caridade, da benevolência e outras mais. Mas, às vezes a gente não aborda alguns aspectos que podem ampliar não só o campo de avaliação e análise daquela lição, mas de outros mais. É esse o objetivo desses tópicos, para que quando nós os avaliamos, nós digamos a nós mesmos, sim, eu encontrei essa
esse tópico, esse entendimento em uma lição, mas também ela atrela-se a outra mais. Então eu posso juntá-la e melhorar-me com esse entendimento que eu estou tendo a oportunidade de receber. Mas existem falhas no estudo do Evangelho. Nem todos os estudam por completo. Ou, muitas vezes a gente ouve alguém falar algo e toma aquilo como uma verdade integral ou incompleta. Muitos não compreendem a sua linguagem tradicional, porque convida a cada um de nós sairmos e abandonarmos o homem velho. E obviamente quando eu digo homem velho, é o homem e a mulher. A transformação individual, aquela porta estreita que o Cristo disse que nós precisaríamos passar, que ele também passou, mesmo ele não merecendo absolutamente nada do que ele sofreu de nós, os seres terráqueos, naquele momento há 20 séculos atrás. Nossa linguagem tradicional simples funciona como um alicerce para que absorvamos e entendamos quais são as nossas responsabilidades. Poucos contextualizam as suas informações, raciocinam sobre elas, ou acham que, não, eu não tenho obrigação nenhuma, que eu transfira isso a essa obrigatoriedade para os poderes executivo, legislativo, judiciário, ou os poderes estaduais, municipais, ou até mesmo os federais. Não, respeitemos sim a nossa Constituição de 1988, as leis complementares, mas e a nossa obrigatoriedade de cristãos vinculados à doutrina dos Espíritos, contextualizarmos o que é aquilo que está nos sendo passado, por exemplo, em um domingo pela unificação cristã, far-me-á melhor no meu dia a dia, porque todos aqui sem exceção, todas as lições eu tenho certeza absoluta, serve a cada um de nós. Mas temos que ter, como eu disse anteriormente, a humildade, a simplicidade, dizer verdade. Eu estou pecando nessa situação, mas a partir de agora eu vou tentar me esforçar. Não que eu já saia daqui tendo êxito nessas outras lições, mas eu estou me esforçando. Então lá na frente, a posterior, quando ela vier de novo em uma outra exposição evangélica, eu direi a minha consciência. Eu lembro de ter passado por essa lição. E daquela data até a data de hoje, nesse ínterim de meses ou de um ano, que sejam dois, eu posso avaliar se eu busquei me melhorar, eu contextualizei isso em minha alma, eu absorvi esse conhecimento. Um grande número sabe algo, porque ouviu alguém falar. Foi o que eu disse. Tomemos cuidado, pesquisemos, temos a internet, as redes sociais, os sites, os meios televisivos, radiofônicos. É um campo vasto, esplêndido de pesquisa que nós podemos realizar. Então tomemos cuidado com o que alguém fala ou deixa de falar, principalmente no campo religioso. Se nós não temos conhecimento de uma religião X, por exemplo, nós não podemos achar que uma pessoa que vem falar mal dela, isso seja mesmo realidade. Eu conheço-a em loco, presencialmente, eu vivencio com os seres que lá estão. Então, tomemos cuidado com o que as pessoas falam, sejam pessoas conhecidas por nós ou pessoas do dia a dia que tentam contaminar pessoas só porque estão em uma determinada opção religiosa ou uma agremiação que queiram se melhorar. A pessoa não quer, mas ela quer contaminar os que estão buscando se melhorar. Uma grande maioria ou ignora totalmente. Porque não é o objetivo nosso da doutrina espírita converter as pessoas a serem espíritas, não. Mas quanto mais nós tivermos alicerces, ferramentas para demonstrar que todo o ato, por cada um de nós, sem exceção, empreendido, benéfico ou malévolo, para conosco mesmo ou para os que estejam ao nosso redor, nós teremos que responder centil por centil, sim. Vamos trazer de novo aquele que foi o caminho, a verdade e a vida? Foi ele que disse: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. É dando que se recebe, o centil por centil. O que queremos construir para a nossa vida e para os que estejam ao nosso redor? Porque sim, qualquer atitude que empreguemos, que façamos, muitas vezes podemos pensar que era para nós mesmos que nós estamos fazendo, mas e os que estão ao nosso redor? Vão sofrer direto ou indiretamente ali aquela ação, aquele pensamento. Então, se nós trabalharmos isso para o lado positivo, que bom! Refletir-se-á de forma positiva a todos que estão ao nosso redor. E essas pessoas não precisam verbalizar, não. Dirão para si mesma:
esse fulano de tal que nessa encarnação está no meu grupo familiar, está buscando se melhorar. Que bom! Eu não preciso falar isso na cara dele, ou na cara dela, não. Mas eu sinta isso, eu presencie isso, e que eu também faça como ele ou ela está buscando fazer em sua vida. É assim que nós construiremos esse mundo de regeneração que Emmanuel disse, que seja um pouquinho antes de 2057, seja um pouquinho após, acelerar-se-á no nosso planeta Terra, mas tem que ser esses esforços calculados por nós, em cada um dos pensamentos e em cada um dos nossos atos, que é o principal, o desenvolvimento dos atos da prática que cabe a cada um de nós, sem exceção, empreendermos em nosso dia a dia. O método de Kardec agrupou os ensinamentos morais, a construção da fraternidade por meio da lei da caridade. Comentou as passagens, acrescentou mensagens semelhantes dadas por espíritos, o que? Elevados. A falange do Espírito da Verdade, que foi o nosso segundo slide após a capa do nosso projeto de hoje. Em vários locais, não apenas em Paris, no país França em 1857 ou 1861, na segunda obra, ou em 1864, que é a obra que nós estamos trabalhando, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não ficou só na França. Vários médios de outros países reuniram informações e juntaram, averiguaram e passaram no crivo da razão para ver se aquilo mesmo seria aquele Consolador que o Cristo prometeu, que viria e materializaria em nosso planeta Terra, ajudando os viventes daquele momento, mas os que a posteriori viriam, como por exemplo a criancinha que nós temos ali, que nem 2 anos de idade tem, mas vivenciará os nossos esforços individuais. Ela não pegará o mundo pronto como nós não pegamos quando éramos dessa idade, mas ela será o resultado dos esforços, por exemplo, dos pais, dos seus familiares, e assim sucessivamente com os nossos parentes, as pessoas de fora. É a construção do nosso esforço que proporcionará a esses que estão voltando por meio da reencarnação, que vivam um mundo melhor para consigo mesmo, construam o seu núcleo familiar e deem sequência em suas caminhadas evolutivas. E assim digamos para nós mesmos, em nossas consciências: fiz a minha parte quando eu tiver que voltar para o mundo espiritual. Mundo esse onde esses muitos irmãos e irmãs que estão nesse momento nos olhando. Busquei me esforçar. E com esse esforço que eu tenho certeza que eu procurei empreender, podia ser melhor sim, mas tentei me esforçar. Eu sei pela minha consciência que eu terei condições de voltar no mundo de regeneração, nesse estágio inicial, aqui no planeta Terra, porque eu fiz por merecer, por auxiliar os que estavam ao meu redor, aos meus descendentes que vieram e continuam agora reencarnados, enquanto eu voltei para o mundo espiritual. Simples assim. É fácil colocar na prática? Não. Vejamos o que é a teoria. É simples que nós entendamos a teoria, mas é a prática. O difícil do nosso dia a dia, o difícil dos nossos esforços, tem que ser no dia a dia, sempre com a responsabilidade de que, ainda que eu errei hoje, ou deixei de fazer uma ação que deveria ser benéfica ao meu semelhante, eu deixei passar, me arrependo, consciencialmente não preciso verbalizar, mas que no dia seguinte, tendo esse arrependimento na minha alma, não no que é perecível, carne e osso, eu possa me melhorar, que eu possa fazer 2 vezes mais beneficamente a essa pessoa ou a outras que estejam ao seu redor. Estão percebendo onde que nós construiremos um mundo de regeneração que tanto nós queremos para nós, em voltando daqui a algumas décadas na reencarnação, ou por exemplo as crianças que aqui estão para vivenciar esse mundo que cabe a cada um de nós construirmos. Nós conseguiremos, irmãos e irmãs, com os nossos esforços individuais, contextualizando em nossas almas esses princípios, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui nos está sendo passado. Mas também Kardec fez diversas perguntas aos espíritos de luz. Ele não aceitava uma resposta e já a contextualizava, não, ele analisava. O que isso poderia trazer de benéfico para um grupo ou mais de pessoas? Lá na frente, isso que os espíritos estão trazendo fará com que o mundo melhore com os esforços dos seres humanos? Ele sempre questionava, ele e os demais médios das reuniões espíritas que ocorriam no final do século XIX. Vejamos mais alguns motivos que fazem com que nós concordamos as palavras de Jesus. Vejamos que ele usava as simbologias da natureza,
apresentava Deus como um pai justo e bom, não está castigando. Sempre na consciência de que Deus cria-nos simples e ignorantes e nos dá, quando o nosso princípio inteligente atinge o reino nominal, o que nós chamamos de livre-arbítrio, a decisão de bem agir ou de mal agir. Bem agir, nós contagiaremos todos que estejam ao nosso redor, mas se mal agirmos, nós contaminaremos não somente nós, mas todos os que estão ao nosso redor, tendo que responder isso no futuro. Vamos fazer isso? Não! Evitemos, já construamos a certeza de que não, eu não vou fazer isso, nem para mim, nem para os meus, nem para os que estão na rua, nem para os que estão no meu ambiente de trabalho. Não, eu faça essa certeza de que Deus, Ele quer o meu bem, quer o bem dos meus, mas cabe a mim e aos meus e aos que estão no dia a dia fazerem a sua parte para essa vida melhor que cabe a cada um de nós construirmos. Falava da vida espiritual como o reino dos céus. Não um reino ocioso, que morreu, acabou. Ou morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Então, se alguém fosse para o inferno, para a eternidade, será que existia alguém justo e bom, misericordioso no universo? Existe inferno, nunca existiu e nunca existirá. Existem sim locais onde nós expurgamos os sofrimentos por nós mesmos causados no passado. Porque hoje é o presente, o dia de ontem é o passado. A minha atitude do passado, do dia de ontem, ou de existências anteriores, precisa ser ressarcido, mostrando que esse reino dos céus é nosso bem-agir, é a nossa certeza de que cabe a cada um de nós fazermos por nós mesmos e que as pessoas experienciem nossos atos, nossos pensamentos, essa concretização. Ele associava também objetos usados pelo povo para ilustrar a sua mensagem. Quantas parábolas que ele faz essas associações, porque as pessoas, na época reencarnadas, não tinham condições de ter uma conscientização um pouco mais ampla do que ele realmente gostaria de trazer para que ele expandisse ainda mais a consciência dos seres encarnados. Então, ele buscava trazer alguns conhecimentos mais simples que pudessem fazer com que as pessoas assimilassem uma lição de grande proporção, mas que naquele momento estava sendo traduzida em palavras mais simples, a conhecimento de cada um dos seres ali reencarnados. E também ele contava histórias. Quantas histórias Jesus contava para aquela multidão que estava ao seu redor, buscando ali uma vida nova, buscando sair daquele modelo de Roma, aquele modelo que muito explorava e nada dava de benefício para os que se esforçavam a se melhorar, principalmente moralmente. Então todos esses que estavam ao seu redor assimilavam as suas histórias que eram ali contadas para que as pessoas, como eu disse, buscassem com algumas palavras simples alçar voos maiores em conhecimentos que sim, eram amplos, muito amplos, de ações coletivas, mas que naquele momento todos ali teriam dificuldades. Mas por meio das sucessivas encarnações, acessariam esses conhecimentos pelos seus esforços individuais em cada reencarnação. Após a morte, seremos levados pelos nossos espíritos protetores, os nossos, que nós chamamos de mentores individuais, ao mundo que? Espiritual. Aquele que poucos têm a habilidade de enxergar, é o que nós chamamos de vidência ou clarividência. Se nós não enxergamos, não tem problema nenhum. O que é importante nessa vida é sim, nós nos melhorarmos, nós nos lapidarmos. Enxergar ou deixar de enxergar o mundo espiritual é secundário. Jesus não pediu para que nós enxergássemos o mundo espiritual, mas pediu para que nós nos amássemos, para que nós fizéssemos aquilo que gostaríamos que o nosso semelhante nos fizesse. Olha essa importância de sabermos o que nós queremos quando nós voltarmos para o mundo espiritual e o que nós mereceremos, como por exemplo Chico Xavier mereceu nos seus 92 anos de vida física, quando ele desencarnou no ano de 2002. O que ele construiu no seu dia a dia. Obviamente depois nós teremos que retornar a este mundo físico,
a tridimensionalidade, a terceira dimensão, que é o mundo material, por meio de um novo corpinho físico. Como, por exemplo, ali nós estamos vendo um garotinho, voltando ao mundo material por meio da reencarnação, o espírito dele eterno com um novo corpinho, para que cresça moral e intelectualmente, como nós um dia o seremos. Ele, por exemplo, voltando a uma das muitas moradas da casa do Pai, não precisa ser necessariamente o planeta Terra, não. É através dos espíritos que Deus se comunica com os homens, com os encarnados e os desencarnados. Durante o dia, em vigia, como nós estamos aqui agora com os olhos abertos. Ou através do sono desdobrados. Quem aqui acha que dos 7 dias da semana a sua alma imortal fica ali do lado do corpo, nas 6 ou 8 horas que o corpo dorme, precisa recompor a sua carga energética para que encare um dia posterior? Alguém aqui acha que o espírito perde o seu tempo em ficar todo esse período do lado do corpão ali? Não, muito pelo contrário. Desdobra-se, volta a esse mundo espiritual que é o real, e lá está atrelado com os que têm as suas afinidades do passado, ou do presente, ou de ambas. Essa noite, eu estou falando na minha galera do Sim. Dentro do braço. Essa noite, eu fui fazer o evangelho na casa de uma pessoa bastante conhecida. Sim. Lá do cristão. Olha que bacana. Durante a noite. A hora que eu estava dormindo. Sim. Desdobrado em ação. Um evangelho maravilhoso. E a espiritualidade permitiu que ele retornasse em sua consciência, em lembrar dessa situação, porque ele não está nos dando um exemplo. Ele e a dona Ana, na condição de presidentes da casa há muito tempo, esforçam-se para nos dar o pão material e espiritual semanalmente. E Deus está vendo isso, seus mentores individuais. Então eles não são úteis só quando estão em vigia com os olhos abertos, mas também desdobrados durante a madrugada. Todos nós, e eu tenho certeza que é essa a intenção do Donizete de nos passar, todos nós também ou podemos. Não que não estejamos, né, Donizete, apenas e tão somente às vezes a gente não lembra, mas um dia poderemos lembrar, desde que esforcemos-nos ainda mais, sempre buscando uma atitude maior. Isso não é merecimento de ninguém. Sim. Isso é merecimento de quem se prepara para aprender alguma coisa ou para passar alguma coisa. Se preparou, os espíritos amigos vão dar oportunidade para que seja levado aos locais para aprender ou para ensinar. Estudando, é só se preparar. trabalhando, né? É só se preparar. Dando sequência, né? Sendo útil. Essa é a objetividade de cada um de nós encarnados. Sermos úteis em vigília no 2/3 das vidas enquanto nós estamos de olhos abertos, mas também úteis no 1/3 quando o corpo físico repousa, como foi um exemplo que o Donizete nos trouxe. Importantíssimo. Nosso grande desafio deve ser aperfeiçoar a alma imortal que habita em nós. O corpo sempre foi, é e sempre será perecível. Não podemos imaginar que existe algo que é todo amor, todo poder, toda bondade, crie algo para que pereça, para que se extingua a eternidade. Não. Tem que existir algo a mais. Ainda, como eu disse, que nós não enxerguemos com os olhos dos olhos físicos. Isso é secundário, não precisamos de enxergar. Apenas temos que ter a consciência, sentirmos seres integrantes do universo, já que o único Criador nós temos que é Deus, e todos nós, queiramos ou não, somos irmãos, desde o princípio inteligente, que é criado, estagia no reino mineral, depois passa para o reino vegetal, depois de um tempo ainda reino animal, e enfim chega ao reino hominal ao qual nós estamos nesse momento. Todos nós somos irmãos, então precisamos nos ajudar para que em outras oportunidades evolutivas cheguemos melhores nas muitas moradas da casa do Pai, qual nós estejamos tendo a oportunidade de estagiarmos. Se a alma é imaterial, ela deve passar para um mundo imaterial e invisível após a morte, que é o que nós estamos chamando de mundo espiritual. É uma situação natural. Não tenhamos medo, não queiramos antecipar isso e apenas deixemos na mão do nosso Pai. É o nosso Pai que tem que nos chamar de volta e não nós nos anteciparmos, para que não tenhamos que responder o sentiu por sentiu sobre a lei que Cristo nos trouxe e pediu que nós as averiguássemos, as raciocinássemos em cada oportunidade reencarnatória que estamos aqui no planeta Terra.
Se a morte fosse o fim, isso seria uma grande vantagem para os maus. Vocês concordam comigo? Como eles estariam se saindo bem? Porque faz, prejudica e nada acontece, morreu, acabou. Antes fosse assim, mas não é. E como não é? E aqui eu vou convidar os irmãos e irmãs para que em momento oportuno não lembrança, leiam um livro chamado Memórias de um Suicida, da irmã Ivone do Amaral Pereira, que foi amiga de Chico Xavier, esteve inclusive pessoalmente com o Chico Xavier, quando o Chico Xavier esteve encarnado, e lá nós teremos exemplos de irmãos que cometeram ali esse ato de tirar a sua própria vida física, e que passam momentos muito difíceis nas regiões de sofrimento do mundo espiritual, e nós não queremos isso para nenhum de nós, nem os maldosos, tampouco os que buscam se melhorar, que é o que nós chamamos dos bondosos. Então, por isso que a doutrina espírita tem as suas obras complementares. Citamos no início a codificação kardeciana, mas não para em Kardec, jamais ele disse que pararia. A doutrina, ela é progressiva, e esse progresso nós encontramos nessas obras complementares, faz com que nós, lendo, digamos a nós mesmos. É bom que eu saiba e os meus saibam dessa situação, para que eu não me contamine com isso. É um conhecimento que eu absorvi e jamais eu hei de empreender. Como, por exemplo, das minhas obras de André Luiz, que nos demonstra sobre os vícios, o vício do tabagismo, do alcoolismo, da sexualidade, do falar mal dos outros, do pensar mal dos outros. São vícios também, os vícios diretos e indiretos, que também nós teremos que responder sentiu por sentiu. Não devemos julgar a vida do outro, julguemos sempre, julguemos em nossa individualidade o que eu estou realmente fazendo para me melhorar e que eu estou expondo ao mundo sobre essa possível melhora ou não que eu esteja empreendendo. Se eu não estiver, que eu comece a me preocupar, porque eu tenho que empreender. Dizem os irmãos espirituais que no mundo de regeneração só voltará os que se preocupam com os mais necessitados, se preocupam em fazer com que a caridade seja empregada no nosso dia a dia, porque já fazem 20 séculos, 2000 anos que o Cristo nos trouxe isso, e a gente vai postergando, postergando e postergando, até quando? Não tem mais essa oportunidade de voltarmos e, por meio da reencarnação, e sermos pessoas que, digamos a nós mesmos, eu não tenho nada a ver com isso. O governo faça a parte dele, como eu disse anteriormente. Não temos nada a ver com o governo, temos que concluir as leis. Vamos ter que ter as satisfações para conosco mesmo, nossas ações e também os nossos pensamentos. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se deve com ele ou dos acidentes que lhe possa ter sofrido, nessa ou nas encarnações anteriores. É desagradável voltar para o outro mundo com uma alma carregada. E nós muitas vezes só vamos perceber que nós estamos carregados de culpa quando nós voltarmos para o outro lado. Aí eu pergunto, queridos irmãos e irmãs, por que nós temos que postergar algo que é a nossa obrigação diária? Por que eu tenho que pensar só quando eu voltar para o mundo espiritual por meio da morte do corpo físico? Quem serão os que virão comigo na próxima encarnação? Aonde que eu merecerei reencarnar? Não onde eu quero, aonde que eu merecerei, porque eu tenho que construir para isso. Não façamos isso já, no hoje ou no agora. Com as nossas boas ações, com a nossa reforma íntima, disse o Cristo. Reformem-se, melhorem-se, orem e vigiem, porque orando trazemos os espíritos de luz ao nosso lado, vigiando, espargimos, afastamos os trevosos que ficam só buzinando no nosso ouvido, faça isso, faça aquilo, mas não para nos ajudar, para nos prejudicar. Só que depois que nós nos prejudicamos, o que eles fazem? Somem, e nós não mais os achamos para cobrar essa dívida. É isso que nós queremos para as nossas vidas, no campo da atual encarnação ou no futuro. Não transfiramos, não postergamos, e sim, digamos para nós mesmos, em cada temática que aqui a casa nos proporciona, domingo a domingo, o que essa missão do Evangelho tem para me oferecer. Porque, como eu disse, eu tenho certeza absoluta disso em qualquer lugar do planeta Terra. Toda a missão espírita, para todos que estejam aqui, vivos na carne, encarnados, ou vivos em espírito na quarta dimensão do mundo espiritual, todos têm algo a assimilar. Queiram ou não queiram, se quiserem, bem para eles vão ser, bem para nós o seremos. Se não quisermos, estaremos apenas então somente
postergando, e quanto mais nós postergamos, mais dificuldades, mais desafios que poderiam estar sendo evitados, nós estaremos empreendendo em nossas vidas. Então, que nutramos, absorvamos e interiorizemos as lições que Jesus, que Allan Kardec e as obras complementares de Chico Xavier, de Valdo Pereira e tantos outros, nos convidam a cada dia que passa a nos melhorarmos, a nos reformarmos e empreendermos a reforma íntima, orando e vigiando. Então, assim, já agradecendo a presença dos queridos irmãos e irmãs que aqui estão presentes, desejando o melhor de um atendimento ao qual nós já recebemos de início quando adentramos essa casa, mas completar-se-á por meio das próximas atividades, que possamos, a cada dia que passa, sermos pessoas melhores. Então, nesse fechamento, que possamos também já convidar os irmãos e irmãs que na próxima semana, no próximo domingo, que vai ser o dia 15, é o nosso último dia, é o encerramento do ano de 2024, convidando para que todos estejam aqui conosco, já que teremos uma palestra especial, uma palestra musicada, onde nós teremos o José Nilson, que estará tocando os seus instrumentos, cantando e alegrando os nossos espíritos, acima de tudo, imortais. A carne receberá os benditos, mas é o nosso espírito que encher-se-á de alegria por aqui estarmos com o feche de um ano na presença de um irmão que se voluntariou para banquetearmos com a sua habilidade no tocar e também no cantar. Então, esse é o convite que nós fazemos a todos, para que sim, estejam aqui conosco, que comemoremos, que possamos dar risada, conversar, traçar novos objetivos, dizer sim, nós estaremos em 25 aqui no Unificação Cristã, porque eu estou aprendendo o que a doutrina quer me oferecer, o que Jesus, há 2000 anos atrás, buscou me oferecer, e agora, sim, enfim, eu estou absorvendo esse conteúdo e vou expandir por meio das minhas ações, a qual cabe a cada um de nós expandirmos em nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Convidando aos irmãos e irmãs que acessem o YouTube, se quiserem acompanhar mais algumas temáticas da doutrina dos Espíritos, que fiquem à vontade para que pesquisem no meu canal. Toda semana tem um vídeo novo de uma temática diferente, seja do Evangelho segundo o Espiritismo, seja do Livro dos Espíritos, e assim a gente vai aprendendo, se ajudando, nos auxiliando e tornando o mundo melhor pela nossa transformação, não terceirizando, como eu disse, tão pouco postergando para o futuro, porque cabe o hoje ou agora sermos pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, presidente. Tá bom. Então que possamos nesse momento ir em continuidade, lembrarmos também dos queridos irmãos e irmãs que aqui estão, sejam vivos na carne, sejam vivos em espírito, que precisam, por meio de mazelas que estejam passando no campo da sua matéria ou no campo psíquico, que vem pedindo auxílio à nossa casa. Então, que possamos mentalizar Deus agindo sobre eles, Jesus Cristo, Maria, nossa Mãe Santíssima Rosa Mística de Nazaré, agindo em suas residências, ou os que estão no mundo espiritual, aonde eles estiverem, em postos de socorros, hospitais espirituais, colônias espirituais, para que recebam essa ajuda, esse auxílio. Aqui todos os nomes nós temos, todas as mazelas que aqui eles vêm pedir, um amigo ou até mesmo uma cura, possam ser entendidas a cada um deles. Não nos esquecemos sempre, irmãos e irmãs, como disse o Cristo, é a meritocracia que nós vamos construindo no bem agir, que fará com que nós recebamos de uma forma mais séria essa cura ou essa amenização de nossas dores. Então, que desejemos também em mentalidade para que todos esses irmãos, recebendo essa melhoria, transformem-se como nós precisamos nos transformar no dia a dia, porque eles só colherão flores em suas vidas no campo da evolução, da certeza de que cabe a cada um de nós fazermos melhor para que nos desvencilhemos dessas vicissitudes que cada um de nós passa em planetas de provas e expiações. Então que possamos também pedir a cúpula espiritual da casa, os enfermeiros, médicos e socorristas, que possam visitar todas essas residências, onde quer que eles possam estar, esses queridos irmãos e irmãs, e que fique aí a nossa vontade do nosso espírito e vontade do nosso coração espiritual, para que o melhor possa estar sendo recebido a cada um deles, não só na data de hoje, mas nos dias posteriores. Que assim seja. Que assim seja.